Muito bem, turma, um prazer tê-los aqui para a segunda parte da resolução das atividades de matemática do nosso material de apoio. E, turma, nós tínhamos parado ali na atividade de número 6. Então, vamos dar continuidade e vamos ver o que pede esta atividade. E ela nos diz o seguinte: continue as sequências de números de acordo com a regra de cada uma delas. Muito bem, turma, então nós temos aqui algumas regrinhas em cada uma dessas letras. Na letra A nós temos a regrinha que é de 6 em 6, então nós precisamos dar continuidade a essa sequência. Então aqui nós temos 0, depois 6, depois 12 e nós precisamos agora completar esses espaços em branco. E é muito simples, turma. Nessa regra aqui, o que nós estamos fazendo é aumentando de 6 em 6. Então, nós tínhamos o 0 e nós acrescentamos mais 6, que foi justamente o resultado que nós temos aqui, que foi o segundo número. Depois a esse 6, nós acrescentamos mais 6, que resultou em 12. Então, nós vamos continuar fazendo isso em todos esses espaços em branco. Então, nós temos 12 e depois, acrescentando mais 6, nós teremos o número 18. Depois, 18, acrescentando mais 6, nós vamos ter o número 24. Depois, nós teremos então 24 mais 6, que vai ser igual a 30. Nós colocamos aqui o 30. Depois, 30 mais 6 vai ser igual a 36. Depois, o próximo número, seguindo essa sequência, vai ser o número 42. Depois do 42, nós vamos ter o 48. Depois do 48, nós temos que acrescentar mais 6, então nós teremos 54. E por fim, nós teremos aqui o número 60. Então, se você preencheu com estes números, esta sequência de 6 em 6, você acertou lindamente. E assim nós podemos ir para a letra B, onde nós temos a regrinha que é de 3 em 3. Então, turma, aqui nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que ao invés de ser 6 em 6, nós vamos fazer de 3 em 3. Muito bem, então o que nós temos aqui é 15, depois 18, depois 21. Estamos aumentando de 3 em 3. Depois do 21, nós vamos ter o número 24, 21, 22, 23 e 24. Nós acrescentamos mais 3. Depois do 24, nós teremos, 24, 25, 26 e 27. Sempre de 3 em 3. Logo depois, nós vamos ter o número 30, depois o número 33 e, por fim, o número 36. E assim fica preenchida essa sequência de 3 em 3. Vamos agora para a próxima sequência, que é de 4 em 4. Então, aqui nós temos 240. Depois nós temos aqui, turma, 236. Turma, aqui nessa sequência, ao invés de nós estarmos aumentando, nós percebemos que nós estamos diminuindo, pois 240 menos 4 é justamente igual a 236, que é o segundo número. E 236 menos 4 é justamente 232. Então, nós vamos continuar fazendo a mesma coisa, só que ao invés de acrescentar mais 4, nós vamos tirar 4 do número anterior. Muito bem, então nós temos 232 menos 4 vai ser igual a 228. Depois, o próximo número vai ser 228 menos 4, que vai ser igual a 224. Depois nós teremos 220, depois 216 e por fim 212. E assim nós encerramos esta letra C. E podemos ir para a letra D, que nos pede a sequência de 5 em 5. E aqui, turma, nós percebemos mais uma vez que nós estamos abaixando ao invés de aumentarmos esses números. Nós estamos tirando 5 a cada número que nós vamos progredindo. Então, nós temos aqui 125, depois 120, depois 115. Estamos tirando 5 de cada um desses números. Então, o próximo número vai ser 115 menos 5, que vai ser igual a 10. Depois, o próximo número vai ser o número 105. Depois, nós teremos o número 100. Depois, nós temos o número 95. E, por fim, nós vamos ter 95 menos 5, que vai ser igual a 90. E assim nós encerramos a letra D e podemos ir para a letra E, que nos pede uma sequência de 10 em 10. Muito bem, então nós temos o número 23, depois o número 33, depois o número 43. E o que nós vamos precisar fazer é continuar acrescentando
de 10 em 10. Então nós vamos continuar fazendo isso. O próximo número que nós vamos ter aqui, depois do 43, vai ser o número... Exatamente, turma, o número 53. Nós acrescentamos mais 10. Acrescentando mais 10 a esse 53, nós vamos ter 63. Depois 73, depois 83, depois 93. Bem tranquilo, né, turma? Depois, turma, acrescentando mais 10, nós vamos ter o número 103. E, para finalizar, nós vamos ter aqui o número, acrescentando mais 10, 113. E assim nós encerramos a letra E. E agora, turma, nós temos aqui a letra F, que já muda um pouquinho. Pois aqui a regra que nos pede é o dobro. Então, nós temos sempre que dobrar o número. Nós temos que duplicar o número. Como nós bem podemos ver aqui, nós temos 10... Depois o número 20. O que nós fizemos foi dobrar o número 10. Depois nós temos aqui, turma, o número 40, que é justamente o dobro do número 20. Então nós vamos sempre precisar colocar o dobro do número anterior. E é bem simples, né, turma? Para a gente descobrir o dobro dos números, basta a gente fazer uma multiplicação por 2. Como, por exemplo, aqui o número 10. 10 multiplicado por 2 vai ser igual a 20, que foi justamente o próximo número aqui. Depois, 20 multiplicado por 2 é justamente igual a 40, que foi o próximo número. Então, nós vamos precisar fazer a mesma coisa. 40 multiplicado por 2 é igual a 80. Então, nós colocamos aqui o 80. Então, agora, nós vamos precisar multiplicar por 2 o número 80. 80 vezes 2 é igual a 160. Então, aqui nós colocamos o número 160. Agora, 160 multiplicado por 2 é igual a 320. Depois, turma, o próximo número é 320 multiplicado por 2, pois nós queremos saber o dobro. Muito bem, 2 vezes 0 é igual a 0. Depois, 2 vezes 2 é igual a 4. E, por fim, 2 vezes 3 é igual a 6. Portanto, nós temos 640 e assim nós encerramos essa letra F. Agora, turma, nós temos aqui a letra G, que nos pede a seguinte regra. A metade. Então, nós temos que pegar sempre a metade de cada um desses números. E é muito simples, turma. Ó, aqui nós temos o 800. A metade de 800 é o 400. Sempre que nós quisermos saber a metade de um determinado número, de um determinado valor, também é muito simples, é muito fácil. Basta nós fazermos uma divisão por 2. Então, turma, quando a gente quer saber o dobro, nós fazemos uma multiplicação por 2. Quando a gente quiser descobrir a metade, nós vamos fazer uma divisão também por 2. Bem simples, bem tranquilo. É isso que nós vamos fazer aqui agora. E se vocês responderam corretamente, vocês veriam que o próximo número aqui seria o número 200, depois o número 100, depois o número 50 e, por fim, o número 25. Essa foi a sequência dessa última letrinha G. E assim nós vamos para a próxima atividade, que é a atividade de número 7, que nos diz o seguinte. Fabrício foi fazer um trabalho de escola na casa de um amigo no bairro Tude Bastos. Chegando à rua, percebeu que estavam faltando alguns números nas casas. Sabendo que o número da casa de seu amigo é 390, complete os números faltantes para achar o destino de Fabrício. Muito bem, turma, então aqui nós estamos no bairro Tude Bastos, onde nós precisamos encontrar a casa do amigo do Fabrício. Então, turma, o que nós precisamos fazer é observar qual que é a sequência, qual que é a regra que nós temos na sequência dessas casas. Muito bem, nós temos aqui a primeira casa, que tem o número de 365. Depois, a próxima casa, nós percebemos que não tem nenhum número. Mas a próxima casa é o número 375. A casa ao lado, nós vemos que tem o número 380. Muito bem, turma, então aqui nós já conseguimos identificar. Esta casa, que possui o número de 375, ela tem uma diferença em relação a essa casa que se encontra ao lado, que tem o número de 380. Ela possui uma diferença de 5, pois 375 mais 5 é igual a 80. Então, turma, nós conseguimos perceber que esta sequência, que a regra da sequência dessas casas é justamente de 5 em 5. E sabendo dessa regra, nós vamos descobrir qual é a casa, qual que é o número da casa do amigo do Fabrício. Muito bem, então nós temos que acrescentar então de 5 em 5. Nós temos aqui 365 mais 5 vai ser igual a
370. Depois nós já temos aqui 375, depois nós também já temos aqui 380 e a próxima casa nós não temos a numeração, portanto nós precisamos acrescentar mais 5 e vai ficar 385. Para a próxima casa, que também não tem número, nós vamos acrescentar mais 5 e nós vamos descobrir que nós teremos aqui o número 390. Portanto, esta casa aqui, de número 390, é a casa do amigo de Fabrício, onde eles vão fazer a atividade da escola. Bem tranquilo, né, turma? Aqui nós temos uma reta numérica que possui uma diferença de 5 e 5. Então agora, vamos para a próxima questão, que é a questão de número 8, que nos pede o seguinte. Esta é a equipe de basquete da Escola Municipal José Júlio. Veja o nome e a altura em centímetros de cada jogador. Muito bem, turma, então nós temos aqui esses retângulozinhos aqui, onde tem o nome de cada um dos jogadores e também a sua respectiva altura. E nós vemos, turma, que a altura se encontra aqui em centímetros. Então vamos ver aqui, ó, nós temos o Pedro, que tem 201 centímetros, Otávio com 191 centímetros, Fábio com 205 centímetros, Denis com 195 centímetros e o Júlio com 185 centímetros. Vamos ler o que diz aqui a letrinha A. Escreva o nome dos jogadores na ordem do mais alto para o mais baixo. Então nós vamos pegar o jogador que possui a altura maior e vamos fazer a sequência até chegar no jogador que possui a altura menor. Então precisamos aqui observar nessa tabela. E o maior número, a maior altura é do Fábio. Então aqui nós temos o Fábio. Logo em seguida, o maior número é o do Pedro, que possui 201 centímetros. Depois nós teremos o Denis com 195 centímetros. Depois nós teremos o Otávio com 191 centímetros. E por fim, o Júlio com 185 centímetros. E assim fica a nossa sequência do jogador mais alto para o jogador mais baixo. Bem tranquilo, né, turma? Vamos agora para a questão de número 8, que nos pede... Aliás, para a questão de número 9, que nos pede o seguinte. Agora, observe as placas desta estrada. Então aqui nós temos essa pequena estradinha, onde nós temos algumas placas. E essas placas formam uma reta. Então nós precisamos observar esta reta, estas placas, para responder as nossas questões. A questão da letra A diz o seguinte. Complete as placas com os números que estão faltando. Então, turma, nós precisamos identificar, então, qual que é a regra que existe nessas placas dessa pequena estrada. Então, nós vamos precisar pensar um pouquinho. Muito bem, a primeira placa é de 90 metros. Então, a terceira placa é de 110 metros. Então, esta placa do meio, ela pode ser perfeitamente uma placa de 100 metros. Então, turma, aqui nós vamos ter uma diferença de 10 em 10. Agora, nós precisamos preencher as outras placas de 10 em 10 para ver se vai dar certinho. Então nós teremos 90 metros, depois 100 metros, depois 110 metros. Então nessa nós teremos 120 metros, depois 130 metros e depois 140 metros. Então, turma, nós podemos perceber que a sequência que nós estamos utilizando é uma sequência certa, pois está dando certinho. Vamos continuar fazendo. Depois nós vamos ter 150 metros, 160 metros e depois 170 metros, está certinho. Então, para terminar, nós teremos 180 metros e, por fim, 190 metros. Assim que nós vamos preencher essas plaquinhas. A regra dessa sequência é de 10 em 10 metros. Bem tranquilo, bem facinho, né, turma? A letra B nos pergunta o seguinte. De quantos em quantos metros há placas nessa estrada? Bem tranquilo, né, turma? Nós acabamos de ver, nós descobrimos. Existe uma diferença de 10 em 10 metros. Então, a cada 10 metros, nós teremos uma nova placa. Bem tranquilo, bem fácil, e assim nós encerramos as atividades de matemática do nosso material de apoio que nós realizamos nesta última semana. Muito bem, turma, então nós encerramos por aqui e eu digo mais uma vez que foi um prazer ter todos vocês aqui para nós aprendermos um pouquinho mais de matemática e para nós resolvermos estes exercícios. Eu desejo a todos vocês bons estudos e nos vemos em uma próxima aula.